Salve, salve, galera! E aí, como é que estão vocês? De boa? Tranquilão? Só na manha do jabuti? É isso aí, suave na nave. Hoje vamos falar um assunto muito interessante e que, inclusive, você, querido aluno, nosso público-alvo é aluno do campo. O aluno, inclusive, ele vivencia muito das coisas que vamos falar hoje durante a aula, como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, desmatamento, beleza? Olho na nossa aula aí que já começou, beleza? Vamos lá no meu quadro, diretor. Aula 39.1. A natureza como fonte de recurso. Nós veremos floresta do mundo, fonte inesgotável de recurso? É uma pergunta. Você que está aí, que está numa floresta, ou perto dela, ou perto de onde um dia ela existiu, e aí você aí no campo, você pode ter percebido a questão da degradação ambiental. Pode ser uma situação próxima do seu cotidiano, beleza? E aí, a pergunta que nós fazemos no início da aula é essa. É uma fonte inesgotável? Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. A sociedade do consumo e o consumismo. A desigualdade de consumo no mundo. Beleza. A degradação ambiental, onde tudo se intensificou. Vou até mudar a cor. A degradação ambiental cresceu de forma desenfreada durante o século XIX e XX, com consequências evidentes no século XXI. Poluição atmosférica, contaminação da água, do solo, retirada de florestas, etc. O que gerou preocupações para a vida no planeta, lá no futuro. Então, o futuro é agora, né? Então, antes de voltar para esse quadro, eu quero, meu querido aluno, que você lembre que esta devastação, que ainda nem sequer era preocupação, vejam só, nós, seres humanos, tivemos o início, digamos assim, dessa corrida por essa degradação ambiental, essa corrida desenfreada pelo lucro, pela grande produção industrial, lá no começo da Revolução Industrial, ok? Vimos em aulas passadas como é que era a questão das indústrias no começo da primeira Revolução Industrial, carvão mineral já queimava nas fábricas, depois vem a segunda Revolução Industrial, aí vai queimar, não só, vai continuar queimando carvão mineral, e agora na segunda revolução vai continuar essa degradação, né, essa poluição da atmosfera, e também agora vai somar com a queima de combustível fóssil, o petróleo, porque vão inventar o veículo, o automóvel. Beleza? Então, foi apenas se somando. Beleza? E está assim até hoje, nessa que podemos falar que já estamos na quarta revolução, na nanotecnologia. Beleza? Então, não esqueça, começa sim a se agravar no século XIX, século XX, mas o início dele começa lá com a Revolução Industrial. Nunca, em toda a história humana, teve uma, como é que eu posso dizer, uma retirada tão grande de recursos na natureza e uma poluição tão grande no planeta como é no nosso tempo, da Revolução Industrial para cá. Beleza? Anote isso aí no seu caderno. Vamos lá no quadro, meu diretor. A poluição atmosférica está concentrada principalmente em regiões industriais como o leste da China, a Europa Ocidental, Nordeste e Sul dos Grandes Lagos, lá nos Estados Unidos. Ok?
Então, olha aí, ó, Estados Unidos, Europa, essa parte vermelha, olha só. Aqui é Moscou, região da Rússia ali, né? E aqui, ó, China, olha como é que é, muito poluída a China. E aqui é o Japão, ó, também meio, um pouco vermelho, também sinal de poluição no Japão. A produção industrial arraigou-se, né? Se enraizou nessa sociedade capitalista. A ideia da natureza como fornecedora de recursos econômicos, visto como bens que podem ser explorados a fim de gerar riqueza e lucro. Olha só, então, uma charge interessante sobre a evolução do homem, é isso? E agora o homem se tornou racional e agora esse homem não basta ser racional, agora ele está um pouco gordinho, olha só, e acabando com os recursos da natureza. Ou seja, essa forma mais forte do homem não está necessariamente dizendo que o homem é mais forte. Está dizendo, sim, fazendo uma reflexão sobre essa força que o homem tem, está relacionada à sua tecnologia, a esse avanço tecnológico, a essa necessidade cada vez maior pelos recursos da natureza, tirado aqui, ó, do planeta Terra. Beleza? Imagens de como está agora o mundo. Tem vários lugares do mundo que está assim. Brasil, China, Estados Unidos, Japão, Inglaterra. Vários lugares do mundo jogam poluentes na atmosfera 24 horas por dia. Beleza? As indústrias contaminam o ar com a fumaça que provém de suas atividades. Estas emissões aumentam a concentração de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Então, esse parágrafo evidencia para nós que quem é que faz a contaminação do ar são principalmente as indústrias. É isso? Que não param as suas atividades. Essas emissões aumentam a concentração do CO2, contribuindo para o aquecimento global. Olha só que imagem, como se o planeta estivesse derretendo. É isso? Porque a luz do Sol está cada vez mais intenso. Não está relacionado à aproximação do Sol em relação ao planeta Terra. A distância é a mesma por milhões, bilhões de anos, posso dizer. Beleza? No entanto, é o efeito estufa, ok? Porque quanto mais poluído tiver o ar, não se dissipa o calor que vai para o universo, que sai da atmosfera. Então, fica retido esse calor na atmosfera, que é chamado, depois que acontece esse fato, ocorre o aquecimento global. Floresta no mundo, fonte inesgotável de recurso. As florestas são as maiores, mais biologicamente diversificados e mais críticos ecossistemas do planeta. Então, as florestas, elas não são inesgotáveis, ok? Elas não são inesgotáveis, ok? Se o ser humano quiser, acaba com as florestas. Mas é delicado, ficará delicada, ficará mais difícil a vida no planeta, porque uma coisa é ligada à outra, é um complexo de arranjos naturais que necessitam um do outro, ok? E as florestas fazem parte, sim, desse equilíbrio da temperatura e do clima no planeta Terra, beleza? Elas não são fontes inesgotáveis. Se a gente continuar derrubando, vai acabar e pronto, beleza? Vamos lá. Então, ela se esgota assim e é uma perda realmente incalculável da biota, ou seja, da vida, dos ecossistemas. Tem lugares que talvez a gente nem consiga ver ou conhecer algumas plantas, alguns organismos, alguns insetos, porque a gente pode destruir
e acabar com eles antes de serem conhecidos. Porque aqui na Amazônia, embora a gente já habite aqui há 500 anos, né? Já a floresta amazônica já é visitada há muito tempo, ainda assim tem muito ainda o que se explorar e o que se pesquisar e o que se descobrir na Amazônia, ok? Olha só os 10 países que mais perderam floresta primária em 2019. O Brasil, infelizmente, encabeça essa lista de desmatamento de floresta. Brasil, 1.361.000 hectares. Depois o Congo, na África, Indonésia, Bolívia, Peru, Malásia, Colômbia, Laos, México, Camboja. Então, obviamente que os países que mais vão devastar são aqueles que têm uma grande, vasta floresta, ok? A gente está falando de lugares que têm floresta tropical, Brasil, Congo, Indonésia, Bolívia. Aqui do lado da Bolívia, a Bolívia também é Amazônia, beleza? Peru também, Colômbia também, ok? Consequências desse desmatamento, desse desflorestamento, erosão, desaparecimento de várias espécies de animais de grande porte que não tem mais por onde andar, aumento da área de incêndios, desaparecimento das comunidades indígenas. Olha só, até isso pode acontecer. Por quê? É porque os indígenas estão aqui. A gente tem, agora vou até parar para falar um pouco sobre os indígenas, porque nós temos muito que aprender com eles, ok? Sobre preservação da floresta, preservação da natureza, preservação dos ecossistemas, preservação dos animais, da biota, preservação da biodiversidade. A gente tem a aprender com os indígenas como tirar proveito disso tudo e deixar a floresta em pé, ok? E não venham que não sei o que agora eles estão na cidade, beleza. Mas o seu conhecimento ancestral e as suas raízes e o seu modo de viver, a sua cultura está enraizado na sua vivência milenar neste lugar que são as florestas. Mais especificamente agora falando da floresta amazônica, beleza? Aproveito para mandar um abraço para todos os nossos alunos indígenas que se encontram aí em todos os rincões de Rondônia. Beleza? Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. Os solos sofrem mais erosão quando expostos à chuva direta. Está aqui, mesmo que essa parte aqui, erosão. Beleza? Ao longo do tempo, a destruição das florestas pode diminuir o volume das chuvas, alterando o clima regional, local. Não, é global. É uma consequência que agrava-se para o planeta, não só para aquele país que está devastando, não. Ok? A gente poderia começar a ver isso com mais carinho. O desenvolvimento sustentável é, sim, uma alternativa interessante para que a gente possa ter um planeta preservado para o presente e para o futuro da humanidade. Beleza? Está relacionado à qualidade e não à quantidade. O desenvolvimento sustentável, ela pede a redução de matéria-prima e de produtos. Implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização. Eu vou voltar e vou novamente conversar com você. Eu não tenho o poder de lhe conscientizar. O professor Jorge não tem esse poder. O que eu posso fazer é levar você a uma reflexão, levar o aluno a ter uma reflexão e você levar também outras pessoas. Você também pode ser um facilitador dessa ideia de desenvolvimento sustentável. Você leva as pessoas a ter uma reflexão sobre o que ela faz com os recursos da natureza. Beleza? A gente levar as pessoas a uma reflexão, a gente está levando a ela ser uma pessoa mais sensível, tenha mais empatia,
tenha um olhar diferenciado para a natureza, vendo e sabendo que sim, é esgotável sim os recursos da natureza. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que eu posso, em vez em quando, chamar alguém aqui na catracada quando estiver arrancando papel do caderno? Olha só, uma boa ideia. É recurso da natureza que está aí disponível para você escrever. E sem falar que é dinheiro, né? Dinheiro que o papai e a mamãe faz aí um esforço para comprar. E aí, não, professor, aqui quem deu foi o governo. Não tem problema, todos os cidadãos compraram esses materiais, beleza? E esses materiais são retirados da natureza, beleza? Então, além de reflexão, a gente tem que fazer esse trabalho de sensibilização das pessoas em relação aos recursos naturais. E o crescimento econômico? Obviamente que isso aqui vai estar muito presente no nosso dia a dia. Afinal de contas, vivemos num mundo capitalista. As sociedades querem crescer, os países querem ser países que têm um desenvolvimento econômico interessante. Mas tem lugares do mundo que fazem isso de uma forma irresponsável. Obviamente que não pode ser assim. Há limites e a gente tem que ser... Agora eu vou falar uma palavra que se usa muito e que você viu lá com o professor Elião, meu querido professor Hélio, de filosofia. A gente tem que agir com ética, ok? Ética é aquilo que você é quando não tem ninguém por perto e você tem que agir de forma certa. Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, esse crescimento econômico depende do consumo de energia, dos recursos naturais, que as atividades econômicas são incentivadas em detrimento ao esgotamento, ou seja, não quer nem saber, quer esgotar, vai um dia talvez esgotar alguns recursos da natureza. Pode ter certeza, se continuar assim, é só uma questão de tempo. Beleza? Então, os níveis de componentes da sustentabilidade. Então, nós temos 3 eixos que tornam algo sustentável. A gente, para ser sustentável, a gente tem que pensar em 3 eixos. O social, que pensa em nós, enquanto sociedade. Tem o econômico, que é essa questão capitalista. E o ecológico. O ecológico é a natureza em si, em todas as dimensões que você imaginar, ok? Entre o social, vou mudar a cor, entre o social e o ecológico, eles dois juntos, a gente quer que ele se torne pelo menos, e tem que ser suportável, entre o ecológico, agora vamos lá com uma cor, deixa eu ver, vermelho. Entre o ecológico e o econômico, isso necessariamente precisa ser viável, ok? E entre o econômico e o social, ou seja, esse capitalismo relacionada a esse pilar social, a sociedade humana, isso tem que se tornar equitativo, ou seja, cada vez mais que haja menos concentração de renda, menos poder aquisitivo na mão de poucos, menos bilionários e que a gente pudesse ter uma sociedade mais justa. É isso que isso quer dizer. Uma sociedade mais econômico igual a equitativo, ok? E tudo isso se deparando, vamos apagar todos para o mais importante, tudo isso se tornando possível, aí sim a gente vai ter um ambiente sustentável em nosso planeta, ok?
Vamos lá, um pouco de história. Em 83 foi criada pela ONU a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro Harlem Brundtland. Ela era uma política, né, diplomata lá da Noruega, uma líder internacional em desenvolvimento sustentável. Então, é uma mulher que foi muito importante aí e uma das líderes mundiais para a época. Isso já se falava em meio ambiente. Então, era uma pessoa altamente especializada, ok? E isso foi lá nos idos 83. Já estamos em 2023 e ainda temos muitos problemas e muitas coisas ainda a superar em relação ao meio ambiente. A comissão tinha a incumbência de reexaminar as questões críticas do meio ambiente e de desenvolvimento com o objetivo de elaborar uma nova compreensão do problema, além de uma proposta de abordagens realistas. Isso quer dizer que não bastava ter blá blá blá, as pessoas do mundo, os diplomatas do mundo inteiro se encontrar na ONU, né? E só ter aquela balela de barará, bororô, vamos conversar aqui, mas não ter nada de concreto. E queria realmente fazer uma proposta realista para soluções sobre o meio ambiente, beleza? Consumo sustentável. O consumismo é hoje o grande fundamentalismo. Quem falou isso foi Milton Santos. Então, ele quer nos informar de uma forma subjetiva que consumo é diferente de consumismo, ok? Consumo, ato ou efeito de consumir, gastar as riquezas produzidas pela sociedade. Ok? Quando você compra uma carteira, você compra um carro, você compra uma bicicleta, um pneu, você está consumindo, beleza? Agora, o consumismo, como já se não bastasse, o consumo já ser altamente impactante para a natureza, nós temos o consumismo, que esse consumismo é exagerado. Ele é o consumo exagerado de produtos que se adquire e a compra de artigos que satisfazem as necessidades não mais primárias, mais secundárias, ok? Queridos alunos, preste atenção. Se você tem uma bicicleta, enquanto ela estiver andando, não está de boa, mas ela está feia, que fizeram um novo modelo. Se você comprar um novo modelo, é só para você entrar na moda, porque aquela que você usa, que tem só uns 5, 6 anos, 10 anos que seja, se estiver boazinha, ela faz a mesma que a nova faz. Então, a gente está falando de atos consumistas, beleza? Consumismo é aquilo que você faz de uma forma que não é uma necessidade básica para você, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, mas é para o senhor também. Também, todos nós temos que ter a consciência de que nós não devemos ser consumistas. A gente tem que consumir aquilo que realmente é necessário. Se todo mundo pensasse assim, nosso planeta ia ter muito tempo de vida ainda aí, beleza? Então, essa imagem aqui demonstra que na sociedade moderna, todos nós somos uma espécie de escravo daquilo que o marketing traz para a gente. No caso aqui, é um jornal que era do tempo que o professor Jorginho era jovem, lia o jornal, junto com o meu diretor que está rindo de mim ali, o Batatinha. O Batatinha também lia o jornal Estadão, né, Batatinha? E lá tinha os classificados, era muita coisa, compra e venda, e era muita propaganda, e tinha o telefone, e a gente ligava. Agora não, está tudo no smartphone. Então, outra coisa que faz com que a gente seja alienado, que você também vê isso em filosofia lá com o professor Elião, é a questão do consumismo, que a televisão também quer entrar na nossa mente.
mostrando produtos, coisas maravilhosas e só coisa boa, linda, beleza? É querendo entrar na nossa mente para fazer a gente consumir cada vez mais. Não caia nessas armadilhas. Você é um aluno consciente, você é um aluno da mediação tecnológica, beleza? Não caia nessas armadilhas de querer uma coisa só porque você viu na televisão, ok? Vamos lá. Então, ó, tem gente que entra numa loja para comprar, eu gostei muito dessa bolsa aqui, ela é vermelha, eu tenho uma preta. Pô, mas já tem a preta, agora ela quer a vermelha. Não é isso, Batatinha? Então, o nome disso é consumismo. O nome disso é uma necessidade secundária. Você não precisa da bolsa, mas você só quer ela porque ela é vermelha. Tem gente que compra um monte de pares de sapatos, tá lá tudo guardado, nunca nem usou, nunca nem tirou a etiqueta, pelo simples fato de comprar. Olha só que interessante. Beleza? Sociedade do consumo, o resultado da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, que é essa máquina que nunca mais parou, começou bem devagarzinho, bem devagarzinho. Agora essa máquina ninguém consegue mais parar ela. Essa máquina chama-se capitalismo, que inicia a sua grande fase consumista lá com a Revolução Industrial. Beleza? E essa sociedade do consumo tem uma grande e variada oferta de quase que infinitos produtos. Beleza? Só que a oferta excede a procura, o que implica em recurso com estratégia de marketing para escoar a produção. Olha só que imagem interessante. Uma televisão e um gorila assistindo lá de cima da árvore, assistindo a TV. Então, são coisas assim absurdas que se criam modelos para vender. De qualquer forma, o capitalismo quer que você quer te encher de fantasias, de coisas extraordinárias para você cada vez estar consumindo mais. Beleza? Então, esse exagero da imagem quer justificar justamente isso para a gente. Dizer que essa sociedade que a gente vive do consumo, sempre vai estar lhe mostrando aquilo que é lindo e belo, ok? Olha só, um animal irracional ao ponto de estar num sofá, coisa que não faz parte da natureza dele, e assistindo uma televisão. Então, é uma grande reflexão essa imagem aí, viu? Vamos lá. Mas o que é a necessidade básica, hein, gente? Quando a gente precisa, obviamente, de alimentos, a gente precisa de roupa, calçado, remédio, quando está doente, a gente precisa de fornecimento de água, luz, a gente precisa da educação, lazer e saúde. Isso é necessidade básica, ok? E o consumismo e degradação ambiental pode elevar o número de espécies em extinção. O nosso consumismo pode levar à degradação e à extinção, né, de espécies. Você acredita que teve uma época que a sociedade humana era um luxo, uma coisa absurda, aquelas peles de animais. E quem tinha aquelas peles de animais, era uma coisa, aquela pessoa era rica, todo mundo ia querer ter. Quantos animais não tinham que morrer para se ter? Hoje é praticamente quase proibido em vários lugares, na maioria dos países do mundo. Mas ainda se faz isso, beleza? Então, olha só, a gente tem que ter um nível de sensibilização também em relação aos animais. A gente não precisa do couro dele, nós não estamos lá no tempo das cavernas mais não. É isso, a gente já veste roupa, não é isso? Então, para você ver, ainda tem gente que se fantasia com essas bobagens. Para mim, é o meu ver, né? Mas vamos lá no quadro. Pois é. Florestas e matas são devastadas para dar lugar a lavouras e pastagens. Olha, professor, parece que falou da gente aqui. Mas é necessário, professor. Sim, é necessário. Mas será que a gente já não tem mais do que o necessário? Será que a gente já não devastou áreas que a gente pode planejar para reutilizar elas? Do que ficar devastando novamente a floresta? É isso. Inclusive, o poder público poderia fazer esse gerenciamento do espaço.
agrário brasileiro e os seus países, vários países do mundo também fazem isso, né? Aumento da poluição das águas e do ar. E também o solo cada vez mais está se tornando menos produtivo, ok? Cultura do descartável. Produtos são fabricados para ter uma vida útil cada vez menor e gera mais lixo. Isso é verdade. A gente vai comprar alguma coisa, a gente já sabe, são produtos, por exemplo, você vai comprar um fone de ouvido, se ele não tiver muita qualidade, olha só, se ele não tiver muita qualidade, você já sabe que ele não tem, aí você tem que tocar ele bem devagarzinho, não entortar o fio, porque você já sabe que vai quebrar. Porque ele é um preço também bem abaixo. Ele já é aquele preço baixo justamente porque o produtor dele precisa vender de novo, ele precisa quebrar. Olha só que interessante, né? Então, hoje a gente tem essa produção de muitos produtos que precisam acabar para que essa indústria continue cada vez mais produzindo e produzindo, a gente consumindo e consumindo. Eu lembro que antigamente, hoje ainda tem, mas é muito mais raro, um guarda-roupa, todo de mogno, de madeira, agora é feito de aglomerados. Isso também, se pegar uma gota d'água, ele já estufa. Precisa acabar para novamente ser feito. E entre outros e outros exemplos que a gente poderia dar. Vamos lá no quadro, meu diretor? A desigualdade no consumo, ainda tem isso, tá? Porque não é todo mundo que pode estar consumindo igual no planeta. Tem gente que não consome nada, vive na miséria, ok? Como vários países africanos. O consumo mundial aumentou de forma nunca vista nos últimos 25 anos, diz os relatórios nos países industrializados, cresceu a média 2,3%, no sul da Ásia 2%, em alguns países do leste em até 6%. Em contrapartida, em outros países do terceiro mundo, ou do mundo subdesenvolvido, né? Não existe mais essa expressão terceiro mundo, especialmente na África, o consumo foi diminuir 30% no mesmo período. Ou seja, um lugar onde tem miséria. Isso é desigualdade. É aquela imagem lá do desenvolvimento sustentável que eu coloquei para vocês, né? O social com o econômico. Tem que ter um equilíbrio. Cerca de 86% do consumo mundial está na mão dos 20 países mais ricos, enquanto 80% dos pobres consomem apenas 14% do restante. Então, nós temos uma sociedade muito desigual. Meu iPhone está tocando, e esse aqui que pode estar lá na África, meu iPhone está tocando, é a barriga dele. Então, é uma imagem que, ao mesmo tempo, ela parece ser engraçada, ela é uma realidade do cotidiano, e há muito tempo é assim, beleza? Então, mais um momento para a gente refletir aí sobre a questão desse consumismo, desse consumo e dessa concentração de renda no mundo. Vamos lá. A maior parte da poluição gerada no planeta, assim como a intensa exploração dos recursos naturais, é causado pelo alto nível de consumo de apenas 20% da população do planeta. Ou seja, países desenvolvidos são os que mais consomem. Beleza? Então, olha só para refletir. Essa imagem também, né? A gente consegue ver aí a morte. Então, nós temos a imagem aí, né? Olha só, vou até parar para conversar com vocês sobre essa imagem. E aí, meus queridos alunos do campo, você tem alguma coisa a ver com essa imagem? Não, professor, eu nunca derrubei. Beleza, mas você talvez tenha visto isso acontecer. Não é isso? Isso acontece, isso faz parte da realidade do Brasil, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela, do Equador, ou a maioria dos países aqui da América do Sul ainda devastam suas florestas primárias, lá na África também, ok? Então,
Mas, novamente, a gente recai sobre aquela ideia de que eu falei para vocês. A gente precisa ter um nível de consciência interessante, um nível de sensibilidade interessante sobre o que a gente quer do nosso planeta e o que a gente pode fazer para melhorar isso aí, né? Para não piorar isso aí. Porque a tempestade vem para todos, ok? As consequências vêm para todos. Professor para todos? Sim, em maior ou menor grau. Afinal de contas, todos nós moramos na mesma casa, ok? Que é o nosso planeta Terra. Então, vamos lá no quadro, meu diretor. Então, é uma imagem que evidencia que há muito tempo, o homem vem degradando a natureza, ok? E também há muito tempo a morte ronda a humanidade. Esse homem, que a gente pode dizer, não está relacionado, essa figura não está relacionada a essa pessoa em si, ok? É uma reflexão que ela é muito maior do que a gente está vendo. Ela é uma reflexão que fala do que o ser humano, o homem, está fazendo com a floresta. Quando a gente devasta a floresta, quando a gente derruba a mata, a gente está também, aos poucos, matando um pouco do ser humano aqui na Terra. E aí, galera, foram umas reflexões interessantes? O que você acha? Interessante, né? Falar sobre desenvolvimento sustentável, falar sobre devastação, falar sobre consciência, sensibilização. Isso é muito importante mesmo. Tem uma música do Roberto que diz assim, ó, não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Um erro não conserta o outro. E é assim que eu penso. Essa música aí, procura, é muito bonita essa música, dos anos 70, muito tempo atrás. O nome da música é O Progresso. Beleza? Muito bonita. Fica a dica do professor Jorge, ouvir Roberto Carlos, O Progresso, uma música que você vai gostar de ouvir. Beleza? Galera, era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Até mais!